Bem-vindos ao canal Café com Livros, meu nome é Luiz e hoje eu vou falar sobre A Fogueira das Vaidades de Tom Wolfe. Esse título aqui ele faz uma alusão, uma referência. Na verdade, a literatura ela sempre dialoga com outras obras, com eventos, com situações. Então, a gente pode reconhecer imediatamente aqui A Fogueira das Vaidades que o Frei Savonarola promovia na Itália, na transição entre a Idade Média e o Renascimento. Né? Então a gente pode ver aqui uma alusão a isso, embora o livro não trate exatamente dessas fogueiras. Mas a gente tem aqui a vaidade de várias personagens sendo exumadas, sendo transpostas para a luz do sol. Né? Atos de indivíduos que a princípio poderiam ser apenas atos desinteressados, mas a gente vai perceber ao longo da obra que não há, esses atos não são exatamente desinteressados assim e respondem por uma vaidade muito profunda, uma vaidade que cada personagem liga a uma determinada atividade própria de si mesmo, que tem a ver com poder, com dinheiro, com religião. Tá? Tom Wolfe era um jornalista, ele escrevia de uma maneira bastante ácida, tinha um estilo muito próprio, um estilo que a gente diria meio politicamente incorreto, mas era muito valorizado, seus artigos eram muito valorizados. E ele quis escrever uma obra sobre a cidade de Nova York. Assim como escritores tinham escrito sobre a cidade de Paris no século XIX, ele queria uma obra que falasse de Nova York, que falasse do glamour de Nova York, que falasse do subterrâneo de Nova York, que falasse do submundo de Nova York, da riqueza, da pobreza, dos conflitos, de uma cidade viva se relacionando. Então nós temos aqui, a principal personagem é um operador da bolsa chamado Sherman, que ele ganha muito dinheiro, mas há um conflito entre a quantidade de dinheiro que ele ganha e o protagonismo da sua profissão. Né? A própria mulher dele não valoriza muito a profissão que ele tem, o pai não valoriza muito, ninguém ganha dinheiro como ele ganha, mas acham que a profissão dele seria como um catador de migalhas, porque ele opera com fundos, com valores, com empresas, com ações, e com valores gigantescos, e ele pega uma porcentagem pequenininha disso, mas essa porcentagem pequenininha se traduz em milhões de dólares. E com isso ele sustenta todo o luxo da família dele, da filha, da mulher, mas mesmo assim a mulher não valoriza muito essa atividade que ele tem. O casamento está completamente acabado, o casamento está um fracasso total, e ele tem uma amante muito jovem, que para esse Sherman, essa amante é um luxo que ele se dá o direito. Entre todos os luxos que ele se dá o direito, essa mulher jovem é o que ele valoriza muito, e ele acredita que essa mulher o ama de verdade. É uma das ilusões que ele tem aqui, e as ilusões dele vão desaparecendo ao longo da obra. Ele sai para pegar essa amante no aeroporto, se desvia num determinado momento de uma rodovia, vai para um bairro pobre de Nova York. A mulher está dirigindo, ela atropela um jovem, atropela uma pessoa, ele não sabe direito quem é. Ele a todo momento quer atender esse jovem, quer procurar a polícia, a mulher disse que não é para fazer isso, não é ele quem atropela. Enfim, o caso fica por isso mesmo, mas ele fica muito inquieto com aquilo. Ele fica muito inquieto com isso e ele começa a procurar nos tabloides a notícia. Naquela época se lia muito notícia nos canais, via-se muito notícia nos canais de TV e nos tabloides, nos jornaizinhos de bairro, principalmente aqui, da cidade. E ele vai se tranquilizando. E a gente acompanha a vida dele porque, como eu disse para vocês, ele ganha muito dinheiro, mas ele gasta muito dinheiro. Então, se ele ganha 10 milhões, ele gasta 12. Então, o apartamento dele não está pago. Se acontecer alguma coisa com ele durante esse trabalho que ele exerce, ele vai se ver em grandes dificuldades. Porque ele ganha uma montanha de dinheiro por mês, mas ele gasta uma montanha de dinheiro por mês e tem compromissos de uma montanha de dinheiro por mês. Então ele queria pelo menos quitar o apartamento, porque ele paga assim uma prestação altíssima desse apartamento. E se ele deixar de trabalhar na bolsa, ele vai ficar devendo até a própria alma.
E aí acontece o seguinte, quando ele está fazendo uma transação comercial, uma transação, a gente fica até tenso, ansioso com ele, porque ele percebe no jornal de um rapaz que está engraxando o sapato dele a notícia desse atropelamento. E aí ele fica ansioso, ele fica nervoso, ele se descontrola e perde a operação. A chance que ele tinha ali de quitar uma série de dívidas, e aí a vida dele começa a entrar numa espiral descendente a partir de então. Ele vai ter uma série de problemas. Nesse atropelamento existe um componente racial que vai ser trazido à tona. E a gente percebe que a vítima, o rapaz que é atropelado, é a grande vítima dessa história, mas que todo mundo que se reúne ao redor dessa vítima quer usá-la para se promover. Nós temos um jornalista fracassado, meio bêbado, que vai começar a escrever vários artigos e vai se promover, vai salvar a carreira dele. Então, naquela notícia que ele dá, naquela indignação, naquela exigência de justiça que ele faz nos textos que ele escreve, na verdade ele está se promovendo, ganhando dinheiro, salvando a sua carreira. É essa a vaidade dele aqui. Toda a indignação que ele coloca nos textos, na verdade, faz parte de uma atitude para salvar a carreira e ganhar dinheiro, né? Enfim. O promotor de justiça seria o mais insuspeito. Queria justiça, ele quer punir o culpado, mas aí a gente percebe que ele quer dar entrevistas para televisão, que ele quer de repente promover uma própria carreira política no futuro, que ele quer conquistar namoradas, porque ele não está satisfeito no casamento também, o promotor, e ele é um cara que malha, ele é um cara que tenta exibir um corpo já meio perto da meia-idade e que fica meio ridículo ele fazendo isso, mas ele está preocupado em fazer, está preocupado em impressionar as garotas, está preocupado em se tornar uma celebridade. Porque aqui a gente percebe, na descrição do livro, que embora existam várias injustiças causadas pelos tribunais, na verdade o que interessa para um tribunal é um grande réu importante. Embora se faça injustiça contra pessoas simples, contra pessoas menos favorecidas, na verdade, a justiça acaba se interessando por réus que possam dar visibilidade aos atores envolvidos nesse processo. Então, nós temos aqui esse promotor que ele está preocupado assim, em se tornar uma celebridade, em dar entrevistas para a televisão. E aí a gente percebe que existem várias formas de corrupção. Quando a gente pensa na corrupção apenas daquela pessoa que está pegando dinheiro público, do político que pega dinheiro público, não, existem outras formas de corrupção. Aqui ele vai tentar fazer de tudo para condenar esse sujeito, porque ele quer promover a carreira dele. É essa a vaidade dele. Nós temos também uma liderança religiosa que aparentemente desviou algum dinheiro, tem fundos que desapareceram, e aí ela entra nessa questão racial de maneira bastante intensa, como uma forma de desviar a atenção daquele dinheiro que ela desviou, daquele dinheiro que ela se apropriou indevidamente. Então nós temos aqui várias formas de corrupção, nós temos aqui várias formas de vaidade, e nós temos aqui meio que uma evisceração da cidade de Nova York por parte do Tom Wolfe. É uma literatura diferente, é uma leitura diferente, recomendo a todos, se vocês tiverem a oportunidade de ler, vale a pena, é uma leitura diferente daquilo que a gente está habituado. Bem, um abraço a todos e até o próximo vídeo.